Bem-vindos ao terceiro episódio de Energia à Portuguesa, o podcast onde falamos de energia solar de forma simples, prática e com quem sabe. Hoje vamos falar de energia solar na vida real. O que muda quando instalamos painéis, baterias, o que é mito e o que é verdade e o que ainda falta esclarecer. Temos aqui três convidados, a qual eu agradeço a vossa presença. Três convidados com realidades diferentes. Temos aqui o Miguel Pinto Ferreira, criador de conteúdo tech, que já tem um sistema fotovoltaico com baterias já há algum tempo. Aqui o Tiagovski, que começou recentemente nesta aventura, também tem um canal de conteúdos mais virado para o gaming. E o Filipe Alves, fundador da Forge News, ainda sem sistema, mas cheio de perguntas que muitos de vocês ouvintes também têm. Se tivessem que descrever a energia solar numa palavra, qual seria? Espetáculo. Espetáculo. Fantástico. Eu vou jogar com a questionável porque eu tenho questões. Boa, é jogar por aí, não é? Não, eu acho que é mais isso. Eu não tenho propriamente uma palavra para descrever energia renovável porque é o que é. Não sei propriamente por experiência que eles dois têm, ou a tua, mas aí daí a parte do questionável, porque é isso que vamos falar hoje, é questionar. Vamos lá questionar. Mas eu acho que é mesmo a partir do momento em que começamos a ter, que ganhamos mesmo a noção o quão bom é, tipo a diferença. Exatamente, repara que eu tinha essa conversa muito com o Miguel, mesmo antes de eu meter os painéis. Uma pessoa via-se naquelas tortugas, não é? Estávamos a falar assim a tarde toda e tinha sempre aquela questão que é, nós nunca sabemos, nem nunca ninguém nos dizia em concreto, ok, mas vais poupar quanto? Não é? Que era a tua grande questão. Então aqui as faturas, vou poupar quanto? Até que vocês chegaram e efetivamente falaram com o Miguel e deram essa solução. E depois agora, as conversas que temos agora já são diferentes. Se calhar muitas das questões que eu tinha já são mais respondidas agora, mas também é interessante aqui para o podcast trazer estas questões. Mas é mesmo isso, é como tu estás a dizer, acho que é mesmo o não saber. É muito questionável. Mesmo eu antes de meter, foi por causa do Miguel, foi ele que me influenciou 100%. Mas antes de meter, o que me fez disparar o pico foi a mudança de casa e uma conta de luz tão alta como nunca tinha tido. E eu disse, não, desta vez tenho mesmo que ir. E ao falar com ele, a discrepância que ele me dizia de preços era muito grande. E a partir do momento que usas, depois o problema é a aplicação. E tu sabes, os primeiros dias, um gajo não vidra sem ser a aplicação. E começámos a ter mais noção. Sempre a abrir. Não, mas é. Tenho muito mais noção das coisas do que gasta agora, esquece. Eu não tinha noção também. Muita coisa. Eu por acaso tenho, porque eu tenho contadores em tudo, mesmo nos meus quadros. Então eu tenho noção quando eu ligo o ar-condicionado que está a gastar por causa do ar-condicionado, quanto é que está a sair do ar-condicionado, quanto é que está a sair para mim placa. era tudo... Eu tenho tudo calculado, o que é que está a gastar e sei quanto é que está a gastar cada cena. Essa é de mão que as faturas que eu estava a mostrar agora, que no inverno dá o pico, mas é o pico do ar-condicionado, super normal, estou habituado, é justo. Mas para quem não tem essa noção, por exemplo, eu metendo, por exemplo, agora a aplicação, metendo até painéis, eu iria ter noção efetiva e concreta dos meus gastos com os painéis. Porque sei de antemão quanto é que a minha placa gasta ao mês, quanto é que eu sou muito meticuloso nessas cenas. Não? Miguel, começo por ti. O que é que te levou a instalar um sistema fotovoltaico? Foi pela tecnologia, pela poupança, pela sustentabilidade? Eu, a parte sustentável, não sei, vale o que vale, porque uma pessoa, não é? Eu sinto que às vezes estamos, se calhar, a fazer outsource da poluição para outro sítio qualquer, não é? Onde eles fabricam os painéis ou assim. Portanto, eu não olho tanto para a parte sustentável, embora seja... se ao final do dia o saldo for positivo, está espetacular. Para mim foi... Até perguntei, porque é que não pus mais cedo? Não é? E a razão era mesmo falta de conhecimento. E é daquelas áreas, é a mesma coisa. Olha, um tema parecido com os carros elétricos. Tem pessoas que adoram e tem pessoas que detestam. E parece que não há pessoas no meio. Então, tens muitas pessoas neste mundo da energia sustentável que puseram um sistema qualquer e aquilo não compensam, então rogam pragas àquilo e dizem mal daquilo a toda a gente. E depois tens pessoas que adoram e dizem que é espetacular. E eu fico, e agora? Pois. Mas será que também isso não é o problema dos profissionais? Pá? Vamos encarar a realidade, não é? Tu até marcas para meterem lá uns painéis, o imersor, a bateria, não sei o quê, depois aquilo só dá problemas. A pessoa não vai ter só propriamente em vista aquilo que instalou, mas também o produto em si. Não é? Sim. Isso acontece muitas vezes com outros produtos, não é? Sim, tens sem dúvida um telefone que vai Samsung haver... deu problema, nunca mais Claro. tens um Samsung. Mas sem dúvida que deve haver muita gente aí que se queixa porque a coisa não funciona direito. Mas acho que o problema número 1 não é tanto aí, é o quanto investiram e não terem o retorno. Isto é o grande problema. Era isto que eu via.
Se isto é reflexo da realidade, pode não ser. E agora que vejo que não é. Também a tecnologia agora está diferente do que era se calhar há 20 anos atrás, mas a minha visão que eu tinha era esta. E sempre que eu perguntava a toda a gente, seja família, amigos, etc., dizia, isso não compensa. E das primeiras coisas que diziam, nem sequer falavam de autoconsumo. Era de vender a energia EDP. Era a primeira coisa que referem, não falam sequer de autoconsumo. Porque não havia também esta cena das baterias, como há agora. Sim. Ou seja, as pessoas estavam fora o dia todo, a energia vai para onde? Vai para o ar. Vai para o ar, então havia esse pensamento de vender. E só falavam disto, vender, e depois tens que até tens que abrir atividade e passar faturas para mandar para a EDP para poderes vender a energia, depois não compensa, e depois gastam rios de dinheiro, meu, 20 mil paus, quanto é que gastaste? 20 mil euros. 20 mil euros, meu! Quanto é que tu pagas? Depois eu ficava a pensar, quanto é que pagas de energia? Pago 150. 3 anos fora. Exatamente. Quantos anos é que tu tens de fazer para aquilo compensar? E eu pensava muito nisto. O Ivo é que veio dizer, Miguel, isto não é assim. Estás a ver? E eu ainda tinha este pensamento antigo, porque mesmo de que me informei, eu ainda tenho muito esse pensamento e é por isso que se calhar estamos aqui também, não é? Mas imagina, é uma coisa que tens que olhar um bocado a longo prazo. Às vezes o pessoal, querendo ou não, é verdade, quer as coisas bem rápidas, tipo, sim, já, ontem, vamos investir para o ano já tem que estar recuperado, não é assim? Tipo, quando nós para a nossa casa, eu pelo menos olho para mim, né? E para ti que tens agora a casa recente, vais olhar para a tua casa como para a vida, quase certeza. Claro. Ou seja, estás lá daqui a 5 anos, daqui a 5 anos provavelmente já recuperaste ou estás perto de tal. A partir daí é um profit mesmo muito bom. Não. Percebes? A partir de quando conseguires pagar um investimento, é muito dinheiro que estás a meter ao bolso. E nos dias de hoje tudo tende a ficar cada vez mais caro. Pois. Então se tiveres agora um bom sistema, daqui a uns anos vais ter esse retorno. Agora lá está, nem toda a gente tem paciência para pensar, vou investir agora para mais tarde estar bem. Mas ao menos tens aqui uma vantagem, que é, podes demorar tempo a recuperar, mas pelo menos todos os meses já vês alguma coisa. Já vês alguma coisa. Tu, pelo menos ali dá, porque imagina, tu vais investir na bolsa, pões o dinheiro no SP500, vais ter que esperar 20 anos até te levantares e realmente tirares dinheiro. E não pagar 28%. E até lá vais ver bola, não é? Pagar 28%. Também. Agora reduziram as taxas, não é? Está melhor. Tudo bem o juro, mas reinveste o juro, não sei o que, os dividendos, aliás. A questão é, tu sabes que não vais ver um tostão até realmente levantares e vês ali dinheiro, que bonito, não é? É em papel. Não podes fazer nada, não é? Aqui, ao menos, tu tens aquele retorno todos os meses e sentes isso. E também tens aquela vantagem que é, há um mês que até corre bem, ou um ano que corre bem e sobrou-te ali X. Tenho aqui 8 mil euros a mais, 6 mil, whatever, o valor que tu tens disponível. Se tu gastas uma coisa produtiva, mesmo se vai demorar a voltar, o dinheiro já foi, meu. Sim, não tens aquele peso mental, estás a ver, daquele ter saído. Pelo menos eu não acho. Mas vês aquilo todos os meses, é vantajoso. Mas lá está. Eu tinha muito esta ideia que não compensava, que é dinheiro deitado fora, que vais recuperar o dinheiro em milhentos anos. A mim fazia-me sempre confusão quando as pessoas diziam, eu comprei, sei lá, uma bomba de calor para a casa, que espetacular. E top, e quanto é que isto custou? Custou um balúrdio, assim, uma coisa. E eu, quantos anos de energia, ou de gás, ou whatever, outra situação? Ok, gostas muito disto, sim senhor, parabéns. Estás contente, gastaste, fixe. Mas quantos anos é que tu vais ter para reaver esse dinheiro? E até lá, qual é a probabilidade disto a variar? Qual é o ciclo de vida disto? Não é? Mas essa é a grande questão que se calhar até puxo depois. Eu sei que ele deve ter aqui um guião todo, mas, não é? mas é mesmo essa. Porque, por exemplo, na minha casa eu apanho muito pouco sol no inverno, não é? E até puxo já aqui uma cena própria. Na minha casa eu apanho mesmo muito pouco sol no inverno. Até que ponto é que me compensaria? Porque onde eu gasto mais energia, que tivemos até a ver aqui nas faturas, é no inverno. Porque no verão a casa é fresca, não preciso do ar-condicionado, ok? Onde eu gasto mais energia no inverno. Até que ponto é que, de certa forma, me vai compensar fazer uma grande instalação para pelo menos comatar alguma parte daquele valor das faturas? O dimensionamento é feito em função dos consumos de cada um de nós. A tua realidade é diferente da realidade do Miguel. Claro. A instalação do Miguel foi X, a instalação do Tiago foi Y, Miguel monofásico, Tiago trifásico. Ou seja, cada cliente tem a sua especificidade, tanto de consumo como de instalação. Mas recomendas sempre uma bateria? 1, 2, 3, uma quantidade. Essa é a minha grande questão. Eu acho que meter os painéis e não meter bateria é... Matava-me, porque dar energia à rede mata-me. Eu vou-te explicar porquê, meu. Custa-me pagar energia, mas fair enough, é o preço dela, está-se bem.
Agora, eu não suporto quando eles pegam na minha energia e a vendem a outro lado, estás a ver? E eu ganho zero com isso, meu. Tipo, eu prefiro 1000 vezes pôr ali um cabo a dar energia para o jardim Mas é assim, sozinho é possível, do que dar lá à rede, meu. É possível vender o excedente de energia, ok? Nem só o excedente pode ser armazenado em baterias, é possível fazer contrato de venda de excedente, existem vários operadores de eletricidade que compram os excedentes de energia. Se me perguntam se é bem pago, se é mal pago, Eu não considero- eu costumo dizer pouco é pouco, nada é nada. Mas eu não considero... Havendo excedente, mesmo a situação do Miguel com baterias, o Tiago com baterias, garantidamente, no pico do verão, vão ter excedente. Sim. Vão ter excedente. Portanto, se puderem vender o excedente, Claro, eu consigo ok. ter em alguns dias. um dia Este de... recentemente também. Sim, mas era isso que eu te ia dizer. Imagina, tu usas o ar-condicionado mais que à noite, não sei, trabalhas durante o dia ou durante a noite? Depende, mas está ligado quase o dia todo, no inverno. Quase o dia todo. Quase o dia todo. Pronto, eu acho que a bateria compensa porque é assim, dependendo daquilo que vais produzir, tu consegues ter até à noite. Por exemplo, eu chego às 6, 6 e meia, agora é inverno, pronto, 5 já vai o sol à vida. Pois. Mas eu consigo ter energia mais ou menos até às 9, 10 da noite. Considerando que vou cozinhar, que vou depois fazer a live, está um PC bem a puxar e 4 monitores e tudo, compensa muito a bateria. Eu, sem bateria, não tinha metido. E ele Pois, a sabe, bateria sem faz todo sentido. faz. E essa era a minha cena. Sempre que eu falava em painéis, mesmo antes de conhecer, e estávamos a falar sobre isso, e a ideia que eu tenho, e essa não deixa de ser um bocado engraçada até puxá-la para aqui, é que as baterias são muito caras. Ou seja, o investimento face à bateria, mediante a garantia da mesma bateria, é que quase que não se paga. Ou seja, tu estás a armazenar, estás a poupar, mas vais chegar a uma bateria lítio, é normal, ela tem decadência, passa X anos, que é os X anos da garantia, tu basicamente tens de comprar outra. O que acabas por, basicamente, reciclar dinheiro, porque tu estás a poupar para depois voltar a investir, porque já investiste antes, não é? E essa é a minha questão. Aqui isto tem tudo a ver aquilo que eu estava a falar há pouco, que é mesmo a questão do dimensionamento. Nós temos o dimensionamento, se for um sistema com baterias, em que calculamos o dimensionamento para ter um retorno de investimento a rondar os 5, 6 anos no máximo. Sendo que o sistema, as baterias têm garantias de 10 anos e têm garantias ou de 6.000 ciclos ou 8.000 ciclos. Se considerarmos uma carga e descarga diária, 6.000 ciclos, estamos a falar de 15 anos. Pois. Okay? Sendo que há a garantia de 10 e ao fim de 5 estão pagas. Pois. Hoje em dia, os preços têm vindo a cair também. Cada vez mais as construções estão mais robustas e consegue-se baixar um bocadinho os preços de produção. Portanto, efetivamente, esse do retorno do investimento... Ou seja, o retorno, mediante aquilo que tu dizes, então, acaba por pagar a bateria, de certa forma, o retorno, e ter mais 5, 6 anos ou Sim, mais fácil, até fácil. de, Por exemplo, de, no teu de, caso, de profit, não é? De ROI. no teu caso que estavas a falar, no teu caso é um sistema muito mais simples de nós fazermos o dimensionamento. Porque tu, como dizes, tens medidores em tudo, sabes a que horas tu consomes X. Sim. Portanto, ou seja, eu se agarrar, exportar os teus fecheiros todos de monitorização, eu consigo-te fazer o dimensionamento à hora. Por exemplo, no caso de Miguel, agarrei numa fatura dele, o que ele consumia no período de cheias, que é aquilo, existe vários períodos horários, as cheias, pontas e vazias, e o período de cheias, aquilo que nós olhamos é a hora da produção fotovoltaica. Portanto, sobre esses kilowatts nós vamos dividir sobre as horas, mas o que aparece lá, ele não diz se ele gasta ao meio-dia 2 kW, E depois, ou seja, diz o total muita daquele, X, sim. diz o total daquele período. Da mesma forma à noite, diz que ele gastou X no período vazio, aquilo que nós fazemos é dividir e ver mais ou menos o dimensionamento da Não é bateria. possível com o carro elétrico as contas ficam No logo... teu caso, já tens o trabalhinho. Ou seja, nós conseguimos fazer o dimensionamento à hora. Ok. Se olha, eu todos os dias ao meio-dia gasto 2 kW. Portanto, aquilo que eu vou ter que dimensionar é um sistema que no inverno, ao meio-dia, esteja a produzir 2 kW. Ok, já entendi. Caso não tenhas baterias. Caso tenhas baterias, eu vou ter que pôr um sistema para dimensionar 3 kW porque a bateria tem que ser carregada. Pois. Mas Portanto, ou sentes seja, na bateria já tiveste algum feedback assim mais negativo? Nesse caso, nas bolsas? baterias negativas, pá, até ver, nunca tivemos Quer dizer que esteja garantida até problemas. 10 anos, mas não quer dizer que ela chega aos 10 anos e ao Isso peido, é não, normal, não é? O Filipe ainda há bocado falou, compras um Samsung e ele pode avariar ao final do mês. Isto é como tu. Isso é como um problemas carro, qualquer coisa, existem. não é? Os problemas existem. Problemas existem. Agora, nós temos que estar agarrados a marcas
que nos deem confiança, garantia Claro, e serviço segurança. pós-venda, obviamente. Tiago, no teu caso, sendo um utilizador recente, o que é que te fez dar o passo? E como é que foi o processo de instalação? Pá, isso, olha, foi das coisas mais difíceis na minha cabeça. E tu sabes bem como é que foi para instalar. Mas vamos começar a dar o passo. Quando fui para aquela casa, recebi a primeira fatura no valor de 350 euros, que foi muito alto para aquilo que eu estava à espera face à minha outra casa, que era ali os 150, 160, e eu tinha na outra casa era o chão radiante, sabes, aquecimento. E nesta aqui eu recebi 350 euros e eu só tinha estado lá a morar 12 dias e os outros dias foi apenas o motor da piscina que estava a trabalhar. Cruz. Ou seja, é isso. Pesado. Não, Começaste a fazer contas à vida E agora nos venha no próximos meses. inverno, vou ficar aqui sem salários. Não, meu. mas comecei a pensar assim, se eu não usei ar-condicionado, não estive aqui quase a fazer live, foi pesado. metade do mês e 350, isto é muito exagero, não, É muito é ridículo. E depois foi um timing do caraças que entra o vídeo do Miguel na altura e ele, como é óbvio, mostrou aquilo da melhor forma. Pá, gostei para caraças, falei contigo na altura, tu sabes, deste-me um feedback positivo também, ainda não tinhas a fatura, mas já sabias mais ou menos os consumos a baixar. E a partir daí entramos em contacto convosco, com a Blue Magnet e tudo. E na minha cabeça aquilo foi um caos, porque a minha casa é de 2006, exatamente, 2006 ou 2010, agora estou a confundir. Não, 2006, exatamente. E já tinha feito muitas obras antes de vir os painéis, a casa foi remodelada, e o que é que eu pensei? Passar cabos aqui vai ser praticamente impossível, e tu sabes o que é que eu falei contigo. Eu estava mesmo tipo, Ivo, isto não vai dar, quase certeza, meu. Eu assim, vai ser uma porcaria, queria mesmo meter, mas isto não vai dar. E tu foste lá à casa, no dia disseste que era tranquilo, e eu sou-te sincero, pensei, não vai ser tranquilo. Juro. Ele disse tipo, Ele vai-me partir não a te preocupes, casa. é fácil. E eu a pensar assim, meu Deus, mano, ele abriu aqueles quadros elétricos que tinha lá uns espacinhos assim mesmo fininhos, assim, isto vai dar uma tenda quando eles vierem aqui. Mas pronto, olha, foi surreal, né? Isto aqui até parece que é clichê, mas foi muito bom ser em um dia, eu acho que foi mesmo estúpido. Lá a montagem que vocês fizeram e eu não tive que me chatear com nada, como tu sabes. Houve lá a solução toda, conseguimos meter ainda a situação da luz ir abaixo, do backup, que é 5 estrelas também, e aí está aqui entra a bateria, também acho que funciona muito bem, porque se não tens bateria não te adianta à noite teres o backup, estás a ver? Por acaso ainda não me aconteceu, só uma vez que a luz disparou, mas voltou logo, mas aquilo dispara logo automático, 5 estrelas. E a instalação foi, como tu sabes, também 5 estrelas, e tivemos lá o problema da tampa, que eu não sei porque tinha lá uma tampa cimentada. Deu mais trabalho abrir uma tampa que ele tinha. Mas é uma tampa de quê? Era de chão para De passar chão os onde cabos. passavam os cabos. E estava cimentada? Sim, deu mais trabalho abrir a tampa do que passar os cabos todos. Porque o que foi bom é que na casa das máquinas não ocupou assim tanto espaço como eu esperava também. A bateria, um gajo pensa, bateria e anda bicho que vem para aqui. Não, Eu cheguei a ver, é uma coisinha assim. não é assim tão stacked, grande. Encostas à parede, está impecável. E depois o inversor em cima, exatamente. E ficou tudo a funcionar 5 estrelas a partir daí. Pá, não tenho mesmo nada a queixar. Foi mesmo 5 estrelas. A equipa dele trabalhou bem também. E pronto, na minha cabeça aquilo era mesmo complicado. A cena dos cabos, que os cabos eram bastantes cabos para passar, só que por um tubinho que era mesmo pequenininho, passou tudo. Eu, olha, rezei Maravilha. só. Mano, eu estava ao dia, estava mesmo a rezar, eu que não dê stresses. Em termos de meter os painéis lá em cima, esquece, é ridículo. Aquela máquina que vocês têm, muito boa. 5 estrelas. E A depois cena aquilo. de Mas como é que é a máquina? subir. Aquela cena. O elevador. Isso é bacana. É engraçado. Rapaz, Essas estamos a são falar as de uma comidas. instalação que era 20 painéis, não era? Sim. Tipo, em um dia tudo, eu achei que foi muito bom, não é? Na minha Eles trabalham bem. foi incrível, pá. Trabalham bem. Todo dia aquilo ficar a funcionar num Nada dia se quer só. muitos anos a virar frangos. É, Não e estou aquilo isso, ainda não foi um estou bocado isso. apertado na altura porque eu queria lançar o vídeo da casa e já queria ter os painéis. Yeah. Lembras-te? Aquilo foi tipo Sim. quase E num estava a espaço chover. de menos de 15 dias conseguimos. E ainda por cima chuva. Ia chover. Não, veio tudo, esquece. Naquele dia, e mesmo assim com chuva, 5 estrelas. Pá. Tivemos que parar ainda um bocadinho, que estava a Ui, cair a esquece. Isso é que é sério. chato. Por acaso, olha, na minha estava solinho. Mas Foi a tua, todo mas dia a tua por chover. exemplo, em chuva não fazíamos. A vantagem da casa Também dele... telhado mais baixo. Não, é uma cobertura plana, telha já sanduíche percebi. com pouca inclinação, ou seja... A minha era telha num mesmo. telhado, Telha. para mim, Para escorregar para ali abaixo. Isso, telha... Eu não tenho coragem de. A pessoa que vai lá acima tem de ter 2.000 euros só para subir o escadote. Não, Não, eles tinham as linhas de vida e tudo. Eu para ir ao telhado da minha própria casa tenho medo. meu. eu tinha Eu não medo. vou, eu não vou. Fui lá assim um bocadinho, olha, Miguel, tens mesmo que ver isto. Aquilo não é sei tipo o quê. Eu 3 fui ver, andares, que meu, medo. esquece, eu vi lá, eu já do meu piso de cima olho para baixo, eu tomo daqui, Já uma não, pessoa não saía esquece. direitinho. Não dá. Miguel, não faz mal, tens um resguardo em baixo, tens uma cena, não te deixa cair. Tá bem, vai tu então. Se é tão fácil, vai tu. Não tenho Filipe, coragem. tu que ainda não instalaste,
o que é que mais te desperta? Curiosidade, já estamos aqui a falar um bocado sobre isso. O que é que te faria avançar ou o que é que ainda te trava? O que me trava é sempre o mesmo, não é? O que me trava é sempre o mesmo. Não há tempo, um bom português não tem tempo para tudo. Não é? Uma pessoa que diz que o problema é sempre o tempo, não é? Não, e assim, repara, eu ainda não foste lá à casa, o Miguel sabe muito como é, mas ou seja, estou a fazer, eu comprei uma casa já há 5, 6 anos, comprei uma casa para reconstrução, aquilo eram 2 casas, era um T7, eu destruí uma quantidade de paredes e não sei o quê, e estou a reconstruir uma casa basicamente do zero, não é? Ela por fora continua feia, que é para os ladrões não saber que eu tenho lá dinheiro, mas por dentro já começa a ficar ao gosto. Qual é o stress? O stress é que a vida tem de ser toda mediante prioridades, é um facto. Efetivamente, poupar dinheiro é uma prioridade, e não vamos andar aqui a dizer que não, e um bom investimento com retorno é sempre melhor, mas depois uma pessoa também tem de pensar, ok, será que eu preciso antes de pôr a minha casa quente com ar-condicionados, ou se calhar meter os painéis solares? Se calhar eu preciso de deitar isto, fazer a lavandaria ou quarto, ou preciso de meter painéis solares, percebes? É um bocadinho assim. Eu sei que de antemão que vou meter, isso é de antemão que também será contigo, isso, não há questões. Vi o trabalho que fizeste nele, cheguei a ver algumas das coisas também. Ele esteve lá na instalação exatamente, também, eu estive na instalação. E é que às vezes as pessoas têm a ideia, desculpa interromper, mas as pessoas têm a mesma ideia que a gente às vezes, pronto, neste caso somos criadores de conteúdo e acabamos por fazer aqui umas parcerias, que dizemos as coisas só por ser parceria, mas não é, o que não é verdade em vários tipos de coisas, e isto é uma coisa delas, né? Eu estou a olhar para a minha casa e há bocado estavas a falar também, às vezes as pessoas ficam reticentes como tu, mas mesmo tu tendo os painéis na casa, dá-te uma mais-valia na casa, claro, percebes? É mais um valor, Ai, é dúvida, sempre muito sem mais dúvida. que aquilo que tu investiste, Sem é dúvida. certo, percebes? E olhar para isso também, né? A minha casa, ela era de 2006, também remodelei e só acrescentar os painéis solares e saber Já que sobe valores. é isso. O meu objetivo não vai ser, como é óbvio, sair dali, mas mesmo que quisesse um dia sair, tens um investimento. Exatamente, mas tu olhas para aquilo que tu investiste e olhas para aquilo que tu tens como capital, não é? Que aquilo é sempre capital. Se tu amanhã precisares liquidar, liquidas, estás a perceber? E tens sempre um valor sobre o investimento, mas é aí onde eu quero chegar. Tipo, claro que aquilo que me faz mais reticente é a nível de instalações, os valores, essas coisas todas. Mesmo o valor do produto em si. É uma não questão se vou instalar ou não vou instalar, porque é um facto. Agora passa sempre por saber depois também qual é a medida concreta. E depois eu sou aquele gajo que pede um orçamento. Eu quando peço, ainda não te pedi o orçamento muito por causa disso, porque eu sou um gajo que quando peço o orçamento eu digo, ok. É para fazer. Exato. Eu vou pedir este orçamento e vou perceber qual é o preço. Porque eu gosto de dormir de noite, meu. Eu não devo nada a ninguém, meu. Eu gosto de dormir de noite. Então aquilo que eu faço é, ok, vou pedir este orçamento. E depois sei de antemão que se calhar falar um ano depois sobe 1.000, 2.000 euros o orçamento, obviamente depende daquilo que é, mas eu já estou a preparar para esse excedente, estás a perceber? Diz, ok, já está, anda a meter. E é um bocadinho assim, porque aquilo que me deixa um bocadinho mais reticente na minha casa, na instalação, é mesmo a quantidade de pouco sol que ela leva no inverno. Por causa de uns eucaliptos que ninguém corta e que ninguém pode cortar, porque não, é área verde. Mas são eucaliptos que estão ali a estragar tudo, meu. E no inverno tem sol das 11h30 às 3 da tarde. Resto... É compreensível, é. E depois eu penso assim, ok, se eu preciso mais para o inverno dos painéis, não para o verão, Aí logo qual é a minha cena? Aí estás logo a dizer... Eu já pensei em pôr uma torre, sistema... desculpa interromper, uma torre daquelas que existia de antes, está a ver? Daquelas grandes assim no terreno, ao lado, que eu tenho um terreno grande, punha lá uma torre para andar assim atrás da cena. Já pensei nisso, mas... Um seguidor solar. Era muito mais lógico para mim, porque a casa foi mesmo mal posta Também... ali. O meu terreno, imagina este retângulo, ela está do lado esquerdo. Se ela estivesse do lado direito, eu apanhava só o dia todo. Não, está do lado esquerdo. Às vezes não é hipótese mesmo, esses eucaliptos, é impossível mesmo. É assim, uma boa motosserra e pago por baixo é capaz de dar. Desaparece, então, uma boa ok. motosserra e pago, mas não dá, já pedi à câmara, junta, não fazem nada, porque aquilo é privado e não é privado, e aquilo está na área verde, PDMs e não sei o quê, é uma treta descomunal. E não há nada a fazer relativamente a isso, a não ser uma boa motosserra e uns contactos bem. E no verão não sentes que usas tanto, já aconteceu? No verão até é bom. Porque no verão o sol, whatever, mas aquela zona, como está rodeada, até tem um rio em baixo, que traz um bocado fresco, e depois ainda tem aqueles eucaliptos. Na parte da manhã não bate sol direto, ou seja, é super fresco. Eu não uso ar-condicionado no verão. Isso é bom. Só mesmo no inverno é que preciso para o aquecimento. E para a desumificação. Também utilizo ar-condicionados para desumidificar a casa toda também. Mas imagina, numa situação dessas, o que é que vocês faziam? Aqui garantidamente teria que levar a bateria.
Mais bateria, se calhar mais painéis para compensar. Para durante É só os mais. Não, mas pensa assim. Olha, aqui a questão do painéis preço, naquela hora. aqui a questão do preço do painel hoje está relativamente barato. O painel em si, porque nós chegamos assim, está painéis, ok, mas os painéis não é o que custa na instalação. Ou seja, toda a parte de inversor, baterias. O que custa numa instalação é tu meteres baterias e depois não teres potência suficiente em painéis para carregares as baterias. Okay? Isso é que custa. Fizeste um investimento e não o estás a rentabilizar. Correto. Neste caso, o que eu faria na tua instalação, faria um sobredimensionamento nos painéis para, pelo menos entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, termos energia para o teu consumo e para carregar o banco de baterias que te vai alimentar fora desses horários. Pois. É como se fosse ele teve muito tempo no Reino Unido e se calhar reparaste que quem tem painéis tem muitos painéis porque lá não dá sol, então eles compõem a mais para compensar pela falta de sol. Os telhados todos. Se tu fores aos países mais nórdicos da Europa, mas já não se usa meter no terreno ao lado, por exemplo, meter um poste daqueles com uma cena que eu já vi isso, meu. Não se usa. As empresas fazem isso, sombra no inverno, fazer um piquenique ali ou qualquer coisa, estava bom. Isso era usado na altura das microproduções. E como aí o objetivo era mesmo a venda, o seguidor solar era mesmo para tirar a maior rentabilidade. Mas aí estamos a falar com um sistema de 4 kW. O Miguel tem um sistema de 6 kW com baterias. Estamos a falar com um sistema de 4 kW, custava 20 mil euros. Cruzes. Portanto, aí, ou seja, aí era mesmo para tirar a maior rentabilidade possível. Eu já durante pensei, todo, sabes em quê? Todo o dia. Em fazer a minha garagem, que não é garagem, ou seja, é um espaço, ao fazer o coberto, aproveitar esse coberto para pôr tudo painéis. Só que aí apanha ainda menos sol do que no teto. Então esquece. É um drama. Pensa. Mas é isso que ele estava a dizer, aqui já deve ter casos destes, não é? E como é óbvio, deve ser carregar mais painéis para cima para que naquela hora, entre aspas... Para que naquela hora conseguimos ter produção para encher as sol baterias. Durante 8 horas, 10 painéis chegavam. Como só tens em 4, se calhar é preciso uns 20. Sim. Miguel, como é que é o dia-a-dia com energia solar? Mudaste aqui alguns hábitos de consumo? Achas que é preciso adaptar um bocado o estilo de vida? Não é preciso adaptar nada. Isto é o tipo de coisa, agora que já tenho um bocadinho mais de experiência, não é? Tu podes pôr e esquecer. Se quiseres, podes pôr e esqueces. Pronto. E depois, magia, estou a pagar menos eletricidade. Está espetacular. No entanto, se quiseres mesmo fazer o chamado, em inglês é o min-max, que é maximizar a produtividade ao máximo, não é? E principalmente para pessoas como eu, que têm carro elétrico, porque aí é que é... Game changing. O carro elétrico é que dá a volta à cena, porque o carro elétrico, para carregar, se eu quisesse carregar o carro inteiro com independência energética, tinha que ter uma fábrica. Mas não te compensa carregar, se calhar, à noite, por exemplo, o carro com uma tarifa variável? Dá para fazer muitas destas brincadeiras, mas falando de... quando tu pensas em vou colocar painéis e bateria, não sei o quê, pensas em ser autossustentável, não é? Okay. E se eu quiser ser, por exemplo, durante o verão fui. Tu vais ver, dá para mostrar uma imagem, se temos mandar uma imagem, dá para mostrar agora. Este gráfico tem consumo e depois no dia 22 de agosto, que foi quando eu pus os painéis, 0. Tem só ali mas aquilo é nada, basicamente. 0. Durante o verão foi 0. Eu não toquei e carreguei o carro. Eu andei de lado para o outro, fui à tua casa, que ele mora em Guimarães, que para nós em Braga dizemos que é Espanha. É coisa de futebol. Eu não gosto de futebol, mas eles dizem que nós somos Marrocos e ele pensa a Espanha. Estou sempre a ir a Espanha, a toda hora. E vou a Espanha, vou ao Porto, vou a todo lado. 100% grátis. Ok? Eu não paguei energia. Como? Carregar o carro, mas não chega, porque o carro puxa bué. Eu posso controlar, obviamente, não é? Quanto carrega. Mas basta pôr aquilo, eu vejo em amperes. Eu não percebo nada de kilowatts, nem pois, nada. Eu ia perguntar, ele carrega kilowatts. Pois, zero em kilowatts não sei, mas ele sabe, se calhar. Eu ponho o carro, normalmente, quando não tenho pressa, tipo a 15 amperes. Ok, 3 kW. Ok. Aqui, compressor. Eu estou compressor. E a placa gasta 7, meu. Agora imagina, se tens a casa a gastar, pá, em média gasta-me, sei lá, 1 kW. Mais ou menos, vamos dizer assim, 1 kW. 800 watts, 1000, anda por aí. Se eu ponho o carro, rebenta a escala. Não tem hipótese. Pois. Não tem hipótese. Só mesmo, se calhar... Qual é a potência que tens em casa? 6? Não é isso. Não é esse o problema. O problema é, imagina, mesmo no verão, num pico de sol, que ele produz, que é 6 mil watts?
A tua potência é 6.000. Pronto. Mas na tua situação, nós fizemos. O teu telhado é nascente poente. Nascente Ou poente, seja, sim, mas o que- eu o estava que é ali que- nos 5.500. Mas o que é que nós fazemos na tua casa? Ou seja, não atingimos o pico de produção. do total, Por sim. exemplo, Mas tens sempre a média. entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, não atinge o pico dos 6 kW, porque não está viradinho a sul, com a inclinação perfeita, mas tem energia durante mais tempo do dia. Ou seja, começa a produzir Aproveito mais mais cedo cedo. e deixa já, de produzir já. mais tarde. Mas há ali Ou uma seja, hora a que é instalação reforçado. perfeita é telhadinho a sul, Yeah. tudo ok. Por exemplo, na instalação do Tiago, como era uma cobertura plana, estamos a falar de 5 graus, nós conseguimos meter os triângulos direcionais, metemos ali os painéis todos viradinhos a sul. Era isso que eu ia dizer. A Aí, minha é surreal. tudo Eu às 11 da impecável. manhã no verão tenho baterias cheias. Já. Yeah. No verão é isso que acontece, Tudo impecável. Na do Miguel, não, começa a produzir, tem menos pico de produção, mas começa a produzir mais cedo. E Mas deixa mesmo de no produzir pico, eu mais lembro-me tarde. de atingir ali os 5.000 watts, ali a roçar nos 5.000. Vocês ainda não, por acaso é uma coisa é interessante e depois desafio-vos a fazer um story com isso, que é um dia limpo de inverno. Vocês vão reparar. Já tipo aí 5. Já se consegue ultrapassar. Um dia limpo de Yeah. inverno, vocês ultrapassam a potência. Estão fresquinhos os instalada. painéis, não é? Yeah. Yeah. Os painéis é preciso lavar também. E desculpem, eu sei que se A calhar chuva lava. entrei aqui. Tá, eu estou aqui para fazer questões também, não é? Olha, depende muito também da inclinação dos painéis. Ou seja, como vocês podem ver, Sim, dá para olha, ver. já valeu a pena ter Olha, aqui esta sim, tá mesa. Como vocês podem ver, tem aqui este rebordo em alumínio, Uhum. no teu caso só é preto, mas tem na mesma um rebordo. Se o painel não tiver muita inclinação, a suva, as lamas começam-se A acumular ali. na parte de baixo dos painéis. E aí convém fazer uma lavagem de vez em quando. Com inclinação bem chuva. Com inclinação à partida, pá, ok, não me vais dizer, olha, daqui a 10 anos os painéis não, convém de vez em Mas quando. já estou a pensar como é que eu vou montar uma cena de água automaticamente a Isso pôr aqui existe. na porta. Isso existe. Já estou a ver que eu Isso mando água existe. do poço, estás a ver Existe. para Mas eu acho que a cima. água da chuva é suficiente, não achas? Tipo, para manter, imagina, se queres uma limpeza, posso contratar assim, tipo 2 em 2 anos. se calhar. Exatamente, sim, Sim, não é precisas lá E de não vai todos, ser uma coisa não precisas do ir outro todos os mundo. meses É isso. limpar os painéis. Isso não. A água da chuva. Agora imagina, aquelas alturas em que temos os pós da África. que- Pois. Yeah. Por exemplo, que nós notamos nos nossos carros. Portanto, imaginem uns painéis que estão lá Yeah. em cima. Obviamente, vai tirar rendimento ao painel, mas aí a seguir há de Eu quando chover. fiz obras em casa, os meus vizinhos chamaram-me todos nomes, porque eles tiveram de Por causa limpar do pó. tudo. Aqueles 30 caminhões de terra, meu. Depois eles, de uma semana depois, estava tudo com mangueiras em cima de telhados. estás a ver? depois estavam todos a limpar. Tiago. Mas desculpa, eu só estava a dizer que com o carro é impossível, mesmo se aproveitar o pico de potência, de produção, não dá, vai exceder. Eu ia perguntar isso, explica como é que funciona mesmo bem para quem tem carro elétrico. Yeah. O que eu tento fazer, eu não faço muitos quilómetros. Se eu fizesse, eu ia sempre buscar energia à rede. Sim. Ponto. Mas que é que não é Não muito tem para hipótese. ti, se calhar num dia. Opa, Ou ano, é sei mais lá. simples. Imagina, 10 mil? eu tenho o carro desde fevereiro do ano passado e tenho 20.000 quilómetros no carro. Qualquer És coisa tipo assim. eu, então. Não é grande coisa. Também faço menos muito coisa pouco. aí à volta. Olha, tenho 28.000. Portanto, Yeah. a maioria, eu tenho mais carros, mas os outros é só para passear um Peraí, bocadinho. fevereiro do Não, ano passado. Não, Estamos a é falar para que 10 já mil fazes ao ano. 30 mil anos. Não, fevereiro Não, do ano ele tem 20, passado. ele tem 20 e tal. Não é deste ano, 28 nós mil. estamos em dezembro. Ah. Yeah. Do ano passado, Do não é ano deste. passado, não ou é deste. seja, ok. 28 mil, Dez, Ou seja, quase faz, Este faz fevereiro agora faz 2 dois anos. anos. quase 2 anos. Ou seja, 15 15 mil. mil. Acho que é isso, está 12 certo, a 15, sim. 12 a 15. Pronto. E eu, como não faço muitos quilómetros, se eu carregar um bocadinho todos os dias, sem abusar, significa que isto, em bons dias, que dê sol, não é? Estes dias de chuva, como estava as últimas vezes, não dá. Isso aí não tem hipótese. A partir do momento em que eu ligo o carro a carregar, estou a buscar energia à rede. Não tem hipótese. Não vou buscar tanta, mas vou buscar. É um facto. Durante o verão, ou dias de sol no geral, eu só tenho que, quando ponho a carregar, controlo a potência do carro, vou olhando para a app, não é? E vejo, estou a ir buscar energia à rede. Deixo um bocadinho e o gajo vai. Mas à partida, se eu puser ali nos 15 amperes que são, Isso não há, 3 km? 3 kW, isso não há quando forma está sol, isso não há forma, por fixe. exemplo, de automatizar. Existe. Aqui a questão, o Miguel já tinha o carregador do carro elétrico. sim, já tinha.
pronto, caso tivesse um da marca que nós instalamos no sistema dele, teríamos como fazer a gestão Estava de tudo excedentes na mesma app. automático, ou seja, nós dávamos indicação ao carregador para carregar só com o excedente de energia. Eu tenho um amigo meu que vive no Reino Unido, o Daniel, que é isso mesmo, ele tem um telhado cheio de painéis Pois e lá à tem que noite ser. aquilo é tudo variável e vai buscar não sei o quê. Mas ele tem o carregador com informação a dizer quando é que deve carregar e ele automaticamente arranca e carrega e para de carregar, arranca e para, né? Pá, por acaso, para ir buscar nós- Que é tudo, bom, se tudo for automático. assim, é excelente. Então, ou seja, tu pões o carro a carregar, pá, claro que tu tens de ter a noção de que não posso ter a preocupação de, pá, eu quero fazer 300 km assim de nada e se calhar não vou ter bateria. estás a ver? no episódio Mas, tipo, passado, pões aí e aquilo automaticamente fazer tudo. no episódio passado tivemos aqui os convidados das marcas. Tivemos da marca Sol Planet, da Solis e da Fox. São 3 grandes fabricantes. E obviamente falámos da evolução, o que é que está para si para o mercado, e efetivamente é a inteligência artificial para fazer mesmo essa gestão Isso é automática. Tu estás. É isso, sim, o que ele estava a dizer, opá, boa aplicação. Fixe era tu chegares ali depois e tipo, eu quero a esta hora, Mas tu imagina, podes. eu quero. Sim, mas isso dá para fazer. Jesus, já estou aqui a imaginar, estou vou-vos a dar dinheiro assim. Imagina, dizes assim, eu quero às 8 horas ter 400 km e o carregador saber Faz automaticamente fazer a cena de, ok, vou ter que ir à rede, não há problema. Yeah. Mas tu tens essa tranquilidade. Mas Sim, imagina, sim, sim. mas se tu fizer, imagina que eu não fazia esta gestão, ok? E por exemplo, uma cena que eu não tinha noção, o quão a cozinha gasta. Tipo, eu sabia que O gastava, mas exaustor é absurdo. o exaustor, tu ligas o exaustor, a placa e a air fryer é tipo, se tu olhas para o gasto, 3. parece Tá boa. uma fábrica. Tipo, onde é que esta energia toda? Então quando às vezes uma pessoa está a fazer, pá, eu tenho um bocado a panca da cozinha, então estou a fazer uma cena aqui, outra aqui, outra aqui, estou a dar tipo 3 bocas de indução, Já estás, calma. exaustor, air fryer, forno, É, pá. esquece. E eu vou logo desligar as máquinas e tirar o carro, que senão ainda manda luz abaixo. Mas é um exagero. Se fizeres essa gestão, é muito bonito. Olhas para o gráfico e vês que não gastaste nada, não é? É muito giro. Sim, mas também deixas de viver. Exatamente. O tempo que perdes não vale a pena. Aqui- Estás a aqui- perceber? aqui a ideia- Enquanto for giro, diverte-te. Diverte-te, brincas com isso. Mas depois não compensa. Aqui a ideia de usares a energia fotovoltaica, tu não tens que poupança. estar ali a olhar. Vais poupar. Está Tu tens feito. que pensar, Instalas, vais poupar. tens que pensar que é assim, independentemente daquilo que o sistema está a produzir naquele horário, tens que pensar é assim, eu se estou a consumir 4 kW, se eu não tivesse fotovoltaico, eu estava a ir buscar os 4 kW à rede, garantidamente. Fair enough, E agora estás a ir buscar menos. É isso, é isso. E agora, se está a produzir 500, se está a produzir 1000, se está... garantidamente que eu estou a poupar. Pois. Garantidamente que eu estou a poupar. E aquilo que eu costumo dizer até aos nossos clientes é, pá, no final do mês, garantidamente vais olhar na fatura. Se não vais deixar de viver. Olha, está na hora de ligar a máquina. Olha, está na hora de ligar a forno. Sim, é só ter um nós temos que bocadinho ter a de Eu noção- gosto de ter a Só noção. um Atenção, eu bocadinho. tenho Nós medidores, temos eu tenho que ter a medidores noção. porque eu gosto de saber. Porque primeiro eu achava que é Gold Energy, não é isto? Pensava que mandava a roubar, meu. Que isto é impossível. Eu pagar 190 euros de luz, meu. Isto não tem lógica. Eu vou ter que saber de onde é que isto vem. Então fui ao quadro, não é propriamente. Aquilo é um disjuntor, embora aquele seja na verdade um diferencial. Mas antes do verdadeiro diferencial, eu tenho um medidor no contador de baixo e no contador de cima, que são 2 contadores para pisos diferentes. E aí tenho uma noção. E depois da cozinha sei quando é que estou a utilizar, não sei o que mais. Porque eu achava mesmo, verdade, meu, eu achava mesmo que eles me estavam a roubar, meu. E é impossível eu ter gasto tanto. E não é que gasto mesmo. É que gasta. É o E é mais a cilindro cena nine. a minha placa, porque tem um exaustor embutido, aquilo são. Se tiveres poucas todas ligadas, é para me arrebentar com a casa logo. Aquilo é 7.000 ou qualquer coisa, que esquece. Mas só uma boca, a puxar no máximo. Eu se puser, tipo, no 7 ou no 8, aquilo é de 1 a 9, whatever, mas se eu puser a 80%, que seja, o consumo é consideravelmente inferior àquilo que eu vou aproveitar a estar no máximo. Estás a ver? Yeah. Porque são as cenas de eu tentar perceber como é que pago onde é que vem- tanto, de onde é que meu. vem? Como é que eu pago tanto, estás a ver? Nós no Tiago também achávamos que ele tinha lá algum vizinho com um gato. É isso, é a isso. roubar Não, energia. que eu andei à procura. Pá, não, mas ao início, pronto, foi a questão Não tivemos ativação do contador da da redes, por causa de passar a contador bidirecional, uma coisa que normalmente é rápida, uma semana. Pá, na situação dele, eu até achava que já estava. Portanto, tivemos que fazer um Mas lá teste. está, eu Se, só olha, desconfiava porque eu olhava desliga. para os painéis durante o dia, tipo, ainda estávamos ali em setembro e inícios de outubro Sim, sim, ainda. sim. Tinha estado aqueles dias fixos até de Cada sol, produção. não sei o quê. Eu olhava, se a bateria está cheia à meio-dia, como é que eu de meio-dia às 6 eles estão ali, têm ali picozinhos na rede? Yeah. É impossível, eu dizia sempre, é impossível.
Pois. Até vermos que realmente foi a rede que ainda não tinha Sim. lá feito o que era necessário. Depois a partir Isso aí daí... é nada a fazer, é o tempo que eles A demoram. partir não é? daí agora Infelizmente. é bem engraçado. Chegas ali, aquilo está tipo desde Pá, as não, a questão 9 é assim, até às eles- 6 não vejo um pintinho, nada. Espetacular. A É muito fixe, legislação, é a muito legislação da parte deles dizem que eles têm até 3 meses para fazer essa alteração. Pá, mas pela nossa experiência, normalmente após o registro na DGEG está feito, uma semana. E vocês é que tratam disso tudo. Sim, sim. Uma semana, normalmente o cliente está a receber um e-mail com o seu contador já está compatível com o autoconsumo. No caso dele... Foi diferente. E buscando ali a situação do Miguel, a situação do carro. Imagina que queres carregar o carro até aos 80%, tens para aí a 20%. Tu achas que num dia de sol não consegues deixar ele Impossível, sempre? impossível. É muita energia. Puxa muito assim tanto Muita o carro? energia, Eu não yeah. tenho noção porque lá está. Não tenho Um Tesla, nunca tive. o meu Tesla acho que é 60... Estamos a falar de Diz-me 60 situação- kW? A bateria do teu carro deve ser, sim. Pronto, é por 60 aí. kW. Mas ele a carregar, carrega a quanto? Tens Isso noção? sou eu que escolho. Mas pensa, tens que encher 60 kW, não é? As tuas Se baterias, por carregares- exemplo, as minhas têm 10 kW. Sim, mas não contando Tinha com a que encher bateria, 10, com o 6 dia. vezes. Com o dia. Com a Tu, sol. por exemplo, tu tens não potência. chega. Tu tens potência para isso. Estamos a falar que tu tens 10 kW de potência instalada. Miguel tem 6 kW de potência instalada. E numa situação dele é monofásico, portanto ele pode carregar no máximo a 6.9, que é a potência contratada dele. Mas isso é aquele 6.9 que aparece na aplicação, 6.900, é isso? Sim. Isso foi o que eu Sim, contratei. sim, Mas sim, eu podia sim. aumentar se quisesse, não é? Sim, portanto, neste caso, e o problema do Miguel, nós já sabia que ele tinha o carro elétrico quando fizemos o dimensionamento, só que o telhado dele não dava, Não dava para para mais. mais. Miguel, então, o que eu Não estou a dava pensar? para mais. Nós tirámos ao máximo partido das condições Yeah. que Estás a ver? tínhamos. Quando ele for instalar na minha casa, como vai ter que meter o dobro por causa do inverno, no verão vai dar o dobro. Então tu vais à Espanha, não é? E carrega na tua carregas casa. lá em casa. Não, mas eu não posso queixar, imagina, em dias de sol eu carrego grátis o carro e consigo pôr Yeah. potência potência suficiente para fazer todos os quilómetros que eu faço e mais alguns, não é? Porque eu, para fazer o dimensionamento, eu mandei-lhe as faturas e mandei-lhe também dos carregamentos do carro. Que eu tenho na Apple Tesla, chego lá, tiro print screen, olha, tá, fiz o que eu carreguei. Então ele pensou, ok, se tu gastas X kilowatts por ano, consegue ver, vamos dividir, fazer uma média. Eu não consigo prever quando é que eu venho aqui a Leiria, por exemplo. Portanto, fazes uma média e a média acho que era 10. Sim. Foi para 10 por dia. Não é? já não me lembro. Acho que era isso, 10 kW ao dia. Em média. Pronto. Então, eu, com o dimensionamento que eu tenho neste momento, se não tiver um dia horrível, que aqueles dias parece de noite, não é? Ainda no outro dia tive que ligar as luzes no outro dia, não é? Estava às 10 da manhã com as luzes acesas em casa. Se não tiver um dia desses, consigo perfeitamente carregar pelo menos 10 kW e ainda ter a casa, falta isso também, como é ter a casa e para a roupa a lavar e cozinhar. Viver. Não é? Portanto, tem que dar para a casa e tem que dar para o carro. Se eu fizer isso, e chega. E para mim, está ótimo. Agora, se ele olhasse para as minhas faturas e visse que era um valor muito maior porque eu carrego muito mais o carro, o dimensionamento tinha sido feito de outra forma. E punhamos painéis no telhado do vizinho. Eu podia, olha, deixa-me meter aí os painéis. Tanto protege as telhas, meu. Já E viste? logo Top. Acho que dá para jogar um bocadinho, imagina isso. Eu na minha, a partir das 8, eu quase não utilizamos luz de casa, a não ser tipo à noite. Yeah. Pois. Eu saio para ou gravar, ou ginásio, ou corrida agora, que é vício. E imagina, se deixar o carro a carregar, por exemplo, eu é raro levantar-me assim tão cedo, mas tipo, se deixasse a carregar das 8 ao meio-dia, tu não sentes que carregava fixe? Para o teu dia-a-dia, quase certeza Carregava na boa. né? Sim, Para o não, dia-a-dia, não, sim, fácil, para o dia-a-dia, fácil, sim. Sim. Não, e se puser aquilo, eu conseguir até, imagina, a minha casa, pelo menos de acordo com o fulano que pôs o carregador, não eles, o carregador do carro, acho que era, com a potência contratada que eu tenho, posso ir até 30 amperes, mas 30 amperes acho que é a casa toda, sem contar com... É 6.9 kVA, sim. Pronto. Tens potência contratada. Mais ou menos, que dá aí, certo? Sim. Pronto. Mas tu, para não mandares a casa abaixo, tens de estar a 25 amperes no máximo. Pronto, mas curioso, quando foi lá um dos vossos engenheiros, ele, põe mais, para testar mesmo, para ver se está bem, não sei o quê, testa, põe isso. Eu, não, mas o máximo da minha casa é 30 amperes. Não, mas não te esqueças que ainda tens os painéis a produzir energia, Sim, porque sim, tens pois. mais agora. Portanto, o limite acabou a aumentar. Aumentou. Pronto. Ou seja, posso ir um bocadinho mais. E se eu puser a 25, imagina que estou em casa, mas não se está assim a abusar da eletricidade, ponha 25 amperes, que não sei quantos quilowatts dá, mas há de ser um valor. 5. Novos fora. Obrigado a fazer contas de cabeça. Sim. Aquilo vai carregar rápido. Agora, claro, a puxar isso vai ser muita coisa. Não sei se a minha sim, pressão aguenta. sim. Mas a carregar, nunca me faltou. Nunca disse, e agora?
Só houve uma vez que eu fiz uma viagem grande e no dia seguinte tinha que ir a Lisboa. Aí é diferente, claro. Não há milagres. Yeah. Tive que carregar o carro e tive que carregar de noite, porque eu cheguei tarde a casa e precisava no dia seguinte de manhã. Tive que carregar à noite. Epá, as baterias têm 10 kW, o carro vai carregar 60. A matemática é simples, estás a ver? Certo. Aí está ok, mas eu no início estava tipo, estás a ver? Eu estava a ver zero gasto e queria continuar. Eu fiquei um bocado triste, estás a ver? Mas não faz diferença. Não, até porque tu antes carregavas o carro e gastavas. Gastava não é? tudo, Gastavas gastava tudo, tudo, agora não não é? E carro, casa e tudo. Agora não gasto. Está a ser grande. O Filipe aqui representa muitas das pessoas que nos estão a ouvir com muitas dúvidas e Estou a ver a minha produção. Está bom. estás a ver? Esta hora não estás a produzir. Não, estava a ver as baterias e tal, mas já terminou. Já é tarde também. Já é tarde. O Filipe representa aqui muitas das pessoas que têm dúvidas nestes sistemas. Aqui umas perguntas rápidas para o Miguel e para o Tiago que é para nós e para vocês que agora têm, são coisas banais, mas que é dúvida de muita gente. Por exemplo, já falámos sobre isso, mas para referir, quanto tempo demora uma instalação? Vocês conseguiram num dia, mas claro, não é? Vai depender. Vocês nem sempre vão fazer num dia, digo eu, não é? Mas aquilo foi rápido. E para mim, aquilo foi muito mais simples do que eu estava à espera. E por isso é que foi num dia, digo eu, não é? Portanto, não é daquelas obras que tem que partir tudo e mandar coisas abaixo. Não, chegar lá, zoom, metes os painéis, passam cá para baixo, tá. Sim, não, eu cheguei lá Há percalços, imagina. Viu algumas cenas, de repente está aqui outro. Aquele estava lá. Liga aí, liga ali, ok, pronto, já está, Miguel, até logo. Para mim surpreendeu-me. Era o quê? Pá, sei lá. Eu lembro que havia um jogo de futebol até. Sim. E aquilo foi para aí às 5 da tarde, assim. Por aí, Sim, que sim. tu E ele, olha, Miguel, estás a ver? Isto é assim, é aqui que vês quando está a produzir, é aqui que não sei o quê. E eu, ok, então no meu vai ser assim. Não, isto é o teu. Eu, não estás a mostrar tipo o teu da tua casa? Não, isto é o teu, já está a funcionar. Eu fiquei um bocado surpreendido, não estava à espera que ele conseguisse fazer tão rápido. Por acaso foi. Tiago, é preciso fazer grandes obras. É isso, para mim foi surreal. Eu já tinha referido aqui, mas ninguém partiu nenhuma parede, não foi necessário, ninguém me estragou nada, que é o que às vezes a gente tem medo quando vamos fazer esse tipo de instalações. E depois foi num dia, que ainda por cima levamos com chuva, quase todo o dia, e mesmo assim não houve stress nenhum. Foi impecável. E depois era como o Miguel está a dizer, a gente não tem que se preocupar com nada, só estamos lá a assistir, literalmente. Yeah. E aquilo que vocês agora mais se queixam, que é dos dias nublados e os dias de chuva. E já, Que é a altura do ano em que... Levas um impacto muito grande, porque nós começámos ali, que havia dias de sol. Depois foi mesmo na transição. Foi 880, Agora levamos aqueles dias, estava mesmo fechado, é como tu disseste. há mais uma razão para ficar 10. triste. Imagina, eu vi num apartamento há pouco tempo e eu vivi muitos anos em apartamentos. Então para mim um dia de chuva era tipo, estou em casa, meu, estou em casa. Agora que tenho uma moradia, agora que tenho uma moradia e usufruo muito mais do exterior, quando fica chuva fico muito mais triste. Agora que tenho painéis, agora que tenho os painéis fico a dobrar, é o quadrado. Tipo, a chuva, meu. Depois olho para a app e faço scroll, não é, para a meteorologia e só vejo nuvens com chuva. Olha aqui uma questão que eu até tenho. Agora que, curiosamente, o meu sogro veio da Madeira ontem para fazer umas obras lá em casa e está a aproveitar já essa zona do quadro, que é uma questão que eu tenho. No quadro de cima, teoricamente, a energia vai dar a um quadro, certo? Ou errado? Vai. Então convém nesse quadro ter pelo menos um tubo que vá para o teto, não é? Não. Porque imagina que tu queres trazer, como é que tu... A questão é imagina assim, que eu não faço obra, como eu estou a aproveitar, primeira coisa, eu faço já uma rachadela e mando para cima. Primeira coisa a fazer é saberes, caso queiras instalar um sistema fotovoltaico, é onde vais colocar inversor e baterias. Isso pode ser num sítio fechado ou tem de ser num sítio Na tua casa, tu tens que ver normalmente, ou numa garagem, ou numa casa de máquinas. Pá, no sótão, se tiver alguma ventilação, é assim que estamos a falar que no verão a temperatura num sótão é... Ou seja, puxada, obviamente tanto inversores como as baterias têm o seu sistema de ventilação, mas teremos sempre de ter algum cuidado. Portanto, do local onde tu queres colocar o inversor e as baterias, tem que haver, daí sim, até ao quadro principal. E dos painéis até onde queres colocar... Essa tua dúvida foi a minha primeira. Foi, porque eu era assim, vais meter os painéis lá em cima, o quadro está no resto do chão.
Não, Como é que- esquece, não vais Pois. partir a parede toda agora. Cara. Acabei de sair da obra. Exatamente. Não, é que eu estou na fase de, se tiver de partir, tem de ser ser agora, agora, estás a ver? Já que ele está lá, já faz aí mais um buraco, faz agora e rasga aí. Sim, já que quando- ele- Pá, mas fazer sim, obras, mas, fazer mas já. obviamente se estás a fazer obras é a melhor altura. Aproveita. É deixar. Tens que, Não é nada, tens que agora estou ainda mais questionado. Isto é muito Tem de ficar lá simples. em baixo, o coisa bem lá em cima, depois tem de subir 2 pisos. Pá, não, se calhar só o essa primeiro só. tua dúvida é desde a cobertura da tua casa até onde vamos colocar um inversor e a bateria, que és tu que vais decidir, temos de ter um acesso para passar cabos. E de onde fica o inversor e a bateria até ao quadro principal, temos de ter um acesso para passar cabos. Não vais meter capote na tua casa. Boa, mas não Mete pode a ir calha por por fora, fora. pode ir por fora? A minha Mas está pode. para fora. Pode? Aí pode ir por fora. Pode ir Porque eu por sei- fora. porque- graças a Deus. Não é porque eu estou a fazer aqui umas obras já a pensar isto. Quando ficar bonito, que eu meter o capote aqui, eu tapo todas as calhas que existem e fica tudo impecável. Porque eu metes estou a aí. aproveitar já Então- para aproveitar cenas fora, estás a ver? Então vamos fazer a Mesmo instalação para antes depois- de pôr o capote. É certo, é certo. O capote será a última coisa. Eu vou ter piscina antes de meter capote. Lá saber do capote. Eu quero é estar na piscina. Aí está ali o capote que tem aquelas piquinhos, estás a ver aqueles piquinhos dos anos 80 que se deitava à chapa mesmo. Estás a ver? Lá saber daquilo. O ladrão que beija e diga isto realmente não vale a pena saltar, coitado. Não é? Mas sim, os painéis vão estar antes do capote. Então, depois de ouvires aqui estas respostas e estas explicações de quem já é utilizador, o que é que ainda te deixa de pé atrás? Ou se há algum mito que ainda queiras ver Essa é a esclarecido? resposta. É o tempo. É o tempo. Não é o tempo, é o tempo. Não há tempo para tudo. Não, é sempre baseado naquilo que eu estava a dizer desde o início. E eu também não vim para aqui totalmente despreparado. Não é? Eu já conhecia a situação dele, já tirei muitas dúvidas com ele. Também quando tu lá estavas também tirei muitas dúvidas contigo. E aqui ainda tirei mais. Não tem a ver com... Lá está, tem a ver sempre com o tempo que existe para fazer as coisas. É um projeto a ser feito e é um dos próximos a ser feito. Mas antes eu tinha de ter portões em casa. As pessoas entravam com os portões por dentro. Estás a brincar, mas só agora é que me estão a meter os portões em casa. Porque eu tirei os portões todos, refiz os muros, uma dor de cabeça, aquilo, não é? Não, mas eu aconselho... É isso, e é que depois é assim, pá, não posso ser tudo uma vez, não é? Então eu faço um muro, e depois o muro vai deixar aqui, mas depois tenho que fazer os portões, aí pá, mas agora tenho que meter outra coisa ali primeiro, tá a ver? Tem de ser assim um bocadinho alfaziado. Mas é uma coisa que eu venho a dizer, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada, pelo menos da forma como eu vivo, que eu percebi também que vocês são muito parecidos, que é, ok, como é que eu vou fazer as coisas mediante o meu conforto? Eu acho que o conforto acaba a ser um bocadinho mais importante que a estética, na minha visão é sempre. Daí eu também estar a questionar se podia ir por calhas por fora, porque depois se lixo, não é? Aquilo se ficar feio, ficou feio, depois uma pessoa tapa. Aqui basicamente é sempre o mesmo, é ver mediante aquilo que é necessário fazer na casa para depois haver um orçamento para meter. Ainda que esse orçamento seja das poucas obras que eu vou fazer em casa que se vai pagar. Se não o único. Sim, porque imagina, há muita gente aí, vou investir em capote, vou investir numa cena num telhado novo, porque tem uma umidade, ou pode vir a ter, e assim é um investimento que vai dar retorno. E tudo bem, se calhar dá. Eu dou-te um exemplo. Este é calculável. Exato, Sim, mas eu dou-te imagina, tu um podes- exemplo do meu colega, desculpa interromper, porque esse meu colega comprou casa antes de mim e ele teve. A casa era fria no inverno, então o que é que ele decidiu? Epá, o problema aqui, as pessoas que lá iam, não é? O problema aqui é o capote. Tem capote, e ele, o que é que eu vou fazer? 15 mil paus para o capote. Meteu o capote. Chega o inverno seguinte, epá, continua fria. meu. É isso. Sabes qual é o problema? São as janelas. Porque estas janelas são de 2000, não são de 2026. Janelas novas. Então, janelas. 15 mil euros para 20 mil janelas. paus para janelas. Espera aí. Chegou outro inverno, frio na mesma. Sabes o que é que resolveu? Um ar-condicionado. E então o que é que eu vi? Eu tento aprender com os erros dos outros. É verdade que não existe capoto e as janelas são antigas, tu vais perder rendimento. Mas eu penso assim, ok, aquilo que lhe pôs a casa quente foi o ar-condicionado. Então eu começo por onde aquilo funcionou e depois vou ao contrário, não é? E depois, efetivamente, estou a pôr o ar-condicionado, agora estou nas Pá, janelas. a diferença das janelas e do capoto é, se calhar tu não precisavas gastar tanta energia para manteres a casa quente. Exatamente. Ok? Ou seja, porque tu climatizas a casa e depois o que faz é não deixas Exatamente, mas eu aqui dou ao desperdício. Há dias de inverno, não, os meses de inverno eu dou ao desperdício. Eu volto a dizer, eu prefiro estar confortável em casa. Se aquilo está ligado 24 horas, esteja ligado 24 horas, não é grande problema. Depois paga a conta da luz e com sorte. Depois dizes que te roubam. Depois não me roubar. Deixar mas o ar-condicionado 24 horas é um bocado 24 não, também estou a exagerar. Ou seja, imagina,
Eu sou um gajo que gosta de acordar confortável. Então o ar-condicionado liga-se tipo às 7 da manhã, 6 da manhã. Mas agora aqui uma dica para vocês que têm ar-condicionado. Sabes que se tu selecionares o set point de temperatura Sim, ele e fica deixares assim, ele a trabalhar, É melhor. E ele desliga-se. é tudo. melhor do que tu chegares, ligares. Porque se tu, ou seja, quer a casa sempre a 20 graus, ok? A temperatura baixa para 19, o ar-condicionado trabalha para recuperar 1 grau. Claro. Ok? Tu queres a casa a 20, selecionaste que queres a casa a 20, mas quando ligaste o ar-condicionado a casa estava a 15. Portanto, ele vai ter que fazer um esforço, vai ter que gastar para compensar 5 graus. Portanto, em termos de eficiência energética, selecionarmos o set point de temperatura e deixá-los fazer... Hoje em dia os ar-condicionados também são muito mais eficientes que eram há uns anos. Eu normalmente ponho, antes de acordar aquilo, um bocadinho quentinho, eu levanto-me e tal, saio para o trabalho, o ar-condicionado começa a desumidificar, não é? Porque tu, quando estás no quarto aquilo começa a... Então desumidifica até às 10h30 tudo automatizado. Ok, cena fixe, meu. Isso não é automatizado, também não dá para mim. E depois é um bocado assim, estás a perceber? Tentar automatizar a vida. Eu sei que chego a casa para almoçar, imagina, ao 12h30, por isso o ar-condicionado liga-se ao meio-dia. Está a ver? Porque chego lá, já está tudo ok e tal, não sei o quê. E depois saio de casa por volta da 1h30, 2 horas, então ele desliga-se. Se tiver o meu cão ali, pá, eu deixo ligado na mesma, dá-me pena. Para o cão. O meu cão tem 2 casas de banho em casa, não há de ter também ar-condicionado. Eu vou dizer, vou ligar as luzes, mas para quê? Para o meu cão, ele não está a ler agora. Não, custa-me ver o cuidado, quando vai estar às escuras, nem ao frio, não é? Dá-me pena. Ele mete nojo, não é? Mas é um gajo que eu gosto. Miguel, como é que vês o futuro da energia fotovoltaica e da acumulação em Portugal? Opa, eu acho que nós em Portugal, a comparar com países que eu costumo visitar, tipo Reino Unido, não é? Já referi, temos um sol brutal. Temos muito sol. E tendo em conta aquilo que eu vejo, por exemplo, o meu pai, que já agora, já estamos a orçamentar também para o meu pai a ver, porque eu, pronto, como gostei, pai, vamos lá. Porque ele tem um sistema antigo, meu. E aquilo não lhe compensou. Ele pagou um balúrdio por aquilo Mas, e não compensou. São essas coisas que as pessoas ficam com o pé atrás. Exatamente. Exatamente. Era um dos exemplos que eu tinha lá ao meu pai, gastou um balúrdio. Eu pensei, eu não vou gastar nisto. Mas depois percebi que não era assim. Mesmo ele, quando eu lhe mostrei o que fiz, ele, o quê? Quero. Anda, venham cá meter isso. Pronto. O que é que era a pergunta? Esqueci agora. Como é que vês o futuro? Se eu vejo quanto é que custava os painéis na altura e vejo agora, e vejo inclusive, não sei se vocês já viram, mais nos Estados Unidos, acho que cá não fazem tanto, mas se calhar há. Os painéis estão tão baratos que o pessoal que tem vacas e assim, em vez de pôr em vedações de madeira, põe em painéis. Fica mais barato. Eu já pensei fica mais barato. em pôr telhado para o painéis, só fica mais barato. Não estou a brincar. Não, mas é. Eu acho que fica mais barato. Os painéis estão muito baratos. Sanduíche, por exemplo. Claro que atenção, sim. bons painéis. Está a ver? Fica mais barato. Para fazeres uma pergolazinha, um É isso, aquela cena que eu estava a fazer da garagem. sim. Eu estive a ver o preço do telhado sanduíche, eu fico, ponho painéis. Não, fica-te mais barato. Estás a ver que já arranjaste dinheiro? É? de repente encontras dinheiro. E se isto evolui desta forma, eu não estou a dizer que vai sempre assim, senão se fosse sempre assim daqui a 5 anos estávamos a dar dinheiro pelos painéis. Matemática, não é? Chama-se lei de Moore. É uma cena que existe. Pronto. Mas há de ficar ou cada vez mais eficientes, que também estão mais. Os meus, a comparar com os do meu pai, tem nada a ver. Nada a ver. O meu pai tem mais painéis, mais telhado ocupado, produz menos. Pois. E então em dias nublados, muito menos. Portanto, eu vejo isto como uma coisa normal que toda a gente vai ter. É o que me parece, porque Ele já é obrigatório, o que faz não é? sentido. Ajuda-me aqui na Não, lei, o que constróis novo. o que é obrigatório é de cumprires certa percentagem de energias renováveis. Pode ser ou com um painel solar térmico para aquecimento de águas, ou com uma bomba de calor, ou com os painéis fotovoltaicos. Não é obrigatoriamente ser... Ok. aquela- Isso era bom para aquela ti, coisa se fosse específica. obrigatório. Tiago, sentes que este tema deveria ser mais falado entre os criadores de conteúdo também e o público jovem? Eu acho que começas a entrar mais nisso quando dás o step de ir morar para uma casa que não a dos teus pais. Seja vais morar sozinho ou vais morar com a tua mulher, seja com quem for, aí sim tu começas a olhar, a pensar no teu futuro a longo prazo e não a curto nem médio. E isto a longo prazo é 5 estrelas. Agora é como eu estava a dizer, os painéis do pai dele há 10 anos atrás já eram top se calhar e agora já não são. A gente também não sabe se daqui a 10 anos a evolução vai ser assim tão forte ou não. Mas sabemos o que gastamos agora, vai-nos compensar na mesma. Agora, claro que isso só tende a evoluir. Agora,
Não sei, eu olho muito que é mesmo do género, de quando começas a ver as discrepâncias de valores, por exemplo, ele estava em 190 e já estás a começar a botar a mão à cabeça. Tipo, como é que é 190? Não, tenho que gastar menos, tenho que gastar menos. E queres ter o teu conforto na mesma. Exatamente. A única opção que tu tens para diminuir vai ser painéis solares. Seja esse, seja outros, não tens outra solução. Não é. possível. A vantagem é que a energia está cada vez mais cara. Eu cheguei a ver mesmo cenas Os painéis de estão a ficar mais pellets e baratos. essas cenas, mas as obras que era preciso fazer, esburacar tudo, isso já estava logo com a mão na cabeça. E depois o valor de investimento, que era a volta de, para a minha casa ver-me orçamentar, era quase 15 mil euros, que era para os 2 pisos, não sei o quê. 15 mil euros, eu fiz a conta. Quantos anos é que eu ia estar a pagar ar-condicionado para fazer os 15 mil euros daquilo que me deram? Põe a casa ali a botar calor, só estou bem de biquíni. Filipe, depois desta conversa, qual seria o teu motivo principal para instalar? Seria a poupança, a independência ou o impacto ambiental? Pá, eu com o ambiente tenho um agridoce, não é? Claro, já querias cortar os eucaliptos. Eu com o ambiente tenho um agridoce. Pá, eu gosto muito do ambiente, mas pronto, deixa-me usufruir também disto, não é? Eu também acho que não tem a ver propriamente só e apenas com a poupança. Eu quero me imaginar mais com o ser autossuficiente. Não por causa da cena do apagão, que assustou muita gente, inclusive a mim, não é? Que é um facto. Mas porque eu gostava mesmo, e quando fui beber lá para casa, como eu tinha um poço de água, eu sempre imaginei, ok, a água já tenho. Tipo, e já mas sem energia não tens água. Exatamente, falta fazer as análises, não sei o quê, com um baldezinho, uma pessoa puxar assim. Puxas para ela. Pode vir, assim, um corpo muro, escolher. Não, mas eu pensei, ok, como é que eu posso ter total independência? Eu sei que uma pessoa tem de pagar a mesma, porque estamos em Portugal e tem de se pagar, não é? Mas eu gostava de saber como é que se tinha total independência, ao ponto de conseguir, nem que seja a longo prazo, montar, imagina, dizes-me assim, olha, 3 baterias ou 4 baterias dá para isto, mas eu quero eventualmente perceber quantas baterias é que eu preciso para me levar um dia inteiro, que é para no dia seguinte renovar esse dia inteiro, está a perceber? Porque eu quero ter total independência da rede. Chama-me maluco ou qualquer coisa, mas acho Não, que existe. é importante. Existe muita gente com sistemas isolados da rede, completamente desligados da Eu rede. não me importo de estar a pagar aos gajos e está-se bem e pago, não é por aí pelo preço ou pelo aquilo que utilizo, não, é mesmo pela... Já sei lá, se vier o apocalipse, depois só preciso meter umas garrafas de vidro assim para a frente e já consigo viver, não é? Ficar independente a 100% é bravo. É bravo, não É um investimento extra que pagas que o retorno já não vai ser... Mas já não tem a ver aí não estávamos a falar de retorno. Aí não tem a ver com retorno. Porque aí lá está. Já temos que fazer um dimensionamento a contar com estes dias. Yeah. Ou seja, em caso de mau tempo, quantos dias queres de autonomia? Nós temos que ter essa reserva. Claro. E ter uma quantidade absurda de painéis E baterias. Ele tem um Nós terreno temos que grande, ter ele enche essa aquilo de reserva. painéis. Está-se bem, aquilo por baixo, um bunker e qualquer coisa. Pronto, e há muito isso. Ou seja, temos, para sermos completamente autossustentáveis, temos que fazer conta com os dias de inverno, com os dias de chuva. Mas aí eu não quero chegar. Tu não achas, Ivo, que mediante a evolução que ele falou dentro da instalação do pai dele para a de agora, tu não achas que daqui a 5 ou 10 anos será muito mais simples e económico fazer esse tipo de investimento para a autossuficiência? Pá, aquilo que eu tenho a dizer, pela minha experiência que estou na área, é que nunca na história os painéis foram tão baratos e as baterias foram tão baratas como estão agora. Pronto, isto é aquilo que eu te posso dizer. E tu achas que isso é por causa da concorrência que existe? Não, é que cada vez mais a fabricação também aumentou. A ver. A evolução natural, não é? A evolução natural houve mais fabrico, portanto tem que escoar mais o Sim, produto. mas a minha questão é se calhar evolução da tecnologia ou qualquer coisa, eles acabam por competir no preço. A evolução da tecnologia, estamos a falar que as primeiras baterias de solar que existiam eram as baterias de chumbo, depois passou a baterias de gel, pronto, agora estamos nas baterias de lítio. Achas que a grafeno, fala-se de grafeno ou ainda é o sonho, uma Pá, utopia? ainda não estou muito dentro Já se fala de dessa grafeno desde questão. que eu me lembro, que se vai fazer grafeno, agora é que vai ser, agora fez uma bateria, nada, nunca há grafeno lá nenhum. Mas a minha questão é se há outra tecnologia. Hoje em que não dia liga, para as baterias também ajudou muito a evolução dos carros elétricos. Portanto, o estudo que é feito para as baterias de carros elétricos já é muito aproveitado. Ajuda bastante, sim. Portanto, estávamos ainda há pouco em off a falar na BYD. A BYD é de fabricantes mais antigos de baterias para sistemas fotovoltaicos. Portanto, ou seja, hoje em dia as pessoas conhecem a BYD pelos carros,
Mas a BYD é baterias. Sim, uma altura Sempre foi. eu fui lá falar também uma altura, eles falaram-me que agora as baterias, e se calhar agora também nos Teslas e por aí fora, que basicamente tu tiras aos módulos e se estiver avariado, tira um módulo e mete o outro, e não é aqueles investimentos loucos de uma bateria inteira. Para fecharmos, um conselho de cada um de vocês, a quem nos ouve, para quem está a pensar em investir em energia solar. Pá, eu posso dizer, cuidado com o Google, porque eu fui ao Google antes de ser contactado. E o que acontece? Os que aparecem primeiro, que estão melhores ranqueados, são sites que têm até uma coisa, podes pôr lá quanto é que tu gastas, energia, não sei o quê, e aquilo depois no final lá tem um Depois orçamento. metes o teu e-mail, não é? É, mas pronto, aquilo chegou lá, deu-me um orçamento, eu, bonito, pronto, fechei e não olhei mais, até ele me contactar. Porque o valor que dão, eu pensei, não há forma disto compensar. Claro. Não tem forma, não tem E eu como. contactei o Miguel porque eu vi um vídeo do Miguel a dizer que só não instalou energia fotovoltaica porque o retorno de investimento era... 12 anos, era o que dizia Sim. lá. Eu fui a 3 sítios diferentes. Este homem está enganado, tem que o contactar. E estava, não, eu fui a 3 sítios diferentes que tu montavas o orçamento, punhas lá e aquilo dava-te logo a resposta. E depois contactei outros, empresas, como esta, não é? Mas para acaso não calhou de ser esta, e pedi orçamentos. E tem lá alguns orçamentos que todos eles andam entre 10 e 12 anos de retorno de investimento. Eu, mano, 12 anos. Já viste o que é que acontece em 12 anos? Mas eles chegaram, já me chegaram a dar também dois deles que era a volta disso. Eu 12 anos, não sei. Primeiro, não sei se estou a morar ali ainda. Não sei. Em 12 anos já é outra tecnologia qualquer. Agora já temos todos reatores nucleares em casa. Estás a ver? Não sei, não. 12 anos é muito tempo. E eu não me quero 12 anos. Já acho que é isso que tu ouves mais falar do povo. Tu falas com qualquer pessoa, eles dizem: muito bem, nos solares são estouros, esquece isso, não vale a pena, um balúrdio. E é isso, esses sites automáticos para mim é uma treta. Esquece. Yeah. Não, e no meu vídeo, quem for lá e vir os comentários, tem pessoas a reclamar porque foram por esses orçamentos. Mas essa é uma boa jogada de marketing. Fica a dica. Mas é uma boa jogada de marketing. Ou seja, nós percebemos efetivamente que é um valor. E eu sei que cada instalação é uma instalação. É normal ser. Mas porque é que o dele foi mais barato que o meu? Porque é que o meu é mais caro que o dele? Anyway. Mas eu, se calhar, se tivesse este feedback, dizer-me assim, olha, o grande senão é sempre o preço, porque as pessoas têm uma ideia errada. O que é que eu faria, por exemplo, numa posição, tivesse uma empresa assim? Eu, se calhar, nas instalações, sem mostrar a cara das pessoas ou a casa das pessoas, olha, a instalação para isto te custa X. E a pessoa ficava com uma ideia clara e objetiva que aquilo Mas o problema, está ali... a O diferença... problema é que é tudo variável. É tudo variável. Imagina, Mas a empresa como tudo. a casa do meu pai e a minha, o dimensionamento foi parecido com a minha, certo? Sim, sim. Mas o dele é mais caro 20% ou 30% só por ser trifásico. Sim, mas isso é o que eu estou a dizer. Mas isso, as variabilidades mudam sempre. Mas quando um cliente chega à tua beira e, por exemplo, pergunta-te assim, olha, quanto é que custa fazeres-me um marketing disto? Ou tu, quanto é que custa, querem um sponsor de alguma coisa de um vídeo, quanto é que custa fazer isto? Tu vais dizer, opa, começa no X, mas vai depender de muita coisa, não é? Mas isso cria Existem expectativa. variáveis. Isso cria expectativa. Da mesma forma que eu queria expectativa negativa, que ia pagar 15 mil euros, 20 mil euros e recuperar o dinheiro em 20 anos, ou 10 anos, ou o que for, fiquei com essa expectativa, então não toquei. Há pessoas que podem ficar com a expectativa que é muito barato, depois pedem um orçamento, estes gajos dizem que é barato, vais aqui a ver afinal, pediram muito dinheiro. Eu entendo, mas... Eu, nos meus vídeos que eu fiz sobre isto, eu não mencionei pesado. Quem viu o vídeo com atenção, eu disse lá quanto é que custava a instalação, estás a ver? Mas direito disse, olha, custou X e não disse. Porquê? Não é para tentar esconder ou porque tem uma parecida, não tem nada a ver com isso. É só porque as pessoas vão ficar, ok, eu tenho uma casa parecida com a Miguel, então também vai custar X. Sim, eu tenho e depois eles vão contactar e é mais caro. mais caro. Por isso é que não foi contigo. Eu já sei que vai doer. Mas é verdade, não é? Eu não quero criar essa expectativa nas pessoas que vai ser tão barato quanto a minha ou até ao contrário. Claro que ao contrário, a única negatividade que pode aparecer é só estão a pedir metade a mim, isto aqui tem água no bico, o que é que se faz aqui? A partida mais barata, ok. Mas eu não quero criar essa expectativa de preço. Cada caso é um caso, mas é muito importante mas os dias isso. de hoje que uma pessoa tem, como estavas a dizer, quando vais ao Google, uma pessoa fica assustada. Não é? Então... Sim, mas... Isso é a mesma coisa que tu dói-te... Vamos já abrir a minha casa aí, meu. Abrimos já a minha casa, damos já um orçamento na hora. Mas isso é a mesma coisa que tu dói-te um dedo e vais ao Google pesquisar. É aquilo. cancro. Tens de cortar o dedo. Hoje em dia já nem é Google, hoje em dia é o chat. Hoje é ChatGPT. Sim. O ChatGPT vai aqui mais certinho, que eu sou gajo que sofro dessas cenas, com qualquer coisa que tenho. Então, portanto, é a mesma coisa. Não, mas esse é o conselho que eu dou de... Não vale a pena
não estou a dizer para irem só a esta empresa, a Blue Magnitude, pedir orçamento. Sim. Pensam a mais, está ok, estás a ver? Tipo, eles são bons e têm essa vantagem. Vai haver outras que são, outras que não são, é como todas as empresas de todas as áreas do mundo. Mas eu acho que ir àqueles calculadores automáticos, não é? Das marcas conhecidas, isso... Eu nem sei para que é que aquilo existe, para te ser muito honesto. Que é para fazer caros os e-mails, meu. Mas para que é que queres os e-mails? Depois vais tentar vender uma cena de 20 mil dólares. dólares. Um callback diferente. Assim, eu estou a dizer, não sei. Sei, porque Pois. eu vejo os comentários do meu vídeo e tem malta que comprou isso. Pois. E estão extremamente Portanto, há quem arrependidos. compre. Não, e estão a rogar pragas nos comentários, dizendo, não ponham painéis porque é isto que acontece. Tu pagas muito e aquilo não tens retorno. E estão ali a dizer isso que é para os outros não comprarem e tentar alertar, mas é uma realidade que não foi a minha. É como tudo, vais ter mais experiências em muitas coisas e não Yeah. vai ter boa. Sim, mas imagina- O mercado não é tudo bom. Quando vais fazer obras numa casa de banho, não é? Tu vais ao Google, obras numa casa de banho, vão aparecer montes de empresas e tu contactas algumas e umas vão dar um orçamento megalómano, outros vão dar um bairro fraco. Mas isso é uma área que é super subjetiva, não é? Podes escolher uma pedra cara, uma pedra barata, uma banca cara. Claro. Esta área não é assim tão subjetiva quanto eu pensava. Porque existe, de certa forma, tipo, há 1000 formas de montar, de chegar lá. E há as caralho. marcas Aqui a maior diferentes também, diferença, por a Mas há maior uma diferença forma- às vezes está nas marcas Pois. e Há uma e na solução. empresa. Sim, as marcas, isso tudo bem, mas a nível de quantos painéis vais pôr, qual é a potência que deves pôr, Sim, não sei o quê, isso não há- uma resposta certa porque existe números, existe matemática de quanto é que tu gastas, existe matemática de quanto é que tu deves produzir para tapar esses custos, não é? Existe essa matemática. Tu tens é que fazer esse cálculo e foi o que eles fizeram. E isso é o que não fizeram para os outros. Ou que esses calculadores que não faz Chega cálculo. ali e mete coisinha. Eu aposto contigo que se formos lá e eu puser um valor e tu puseres outro, ele vai dar a mesma resposta porque já deve ser por escalões. Quem gasta entre isto leva com este sistema. Pronto, pega lá. Qualquer coisa assim. Não sei o que é que funciona, seja como for, não está a funcionar porque vejo pessoas a dizer que pagaram exatamente o mesmo e não pode ser a mesma coisa. É impossível ser pessoas diferentes e pagarem exatamente o mesmo. Pá, está qualquer coisa que não está mal. Portanto, Mas não vão ao Google, aquilo contactem também empresas e dimensionem. Aquilo que acontece muitas das vezes também, quem coloca com os operadores, com EDPs, Galpes, Iberdrolas, Goldanas, Todos os anos eu tenho EDP vender aquilo, 3 aquilo, vezes isso. pronto, aquilo que acontece muitas das vezes é assim, as pessoas, quem coloca, aquilo coloca porque pagam mensalmente na fatura, ou seja, não tem o Pois, investimento. parece que dói menos. Não, parece é que não se está a fazer nada, porque, ou seja, aquilo está a rentabilizar 30 ou 40 euros na fatura, mas tu estás a pagar a mensalidade. Portanto, enquanto não pagares as mensalidades, não vais ver o real valor da instalação. Portanto, muitas das vezes as pessoas colocam porque não tenho investimento e então colocam, mas depois querem logo ver poupanças e muitas das vezes Não é? não há. Pronto. Olha, muito obrigado aos três pela vossa presença e por ajudarem Que a malta. aqui a malta que tem dúvidas ainda, aqui a esclarecer algumas coisas. Vocês, como utilizadores de energia, desta energia e com a experiência que já tiveram com esta energia, pronto, hoje ouvimos 3 perspectivas diferentes: a experiência sólida do Miguel, a descoberta do Tiago e a curiosidade do Filipe. Ficou claro que a energia solar é mais do que uma poupança, também uma forma de viver com o futuro, consciência e autonomia. Este foi o 3º episódio de Energia à Portuguesa, podcast onde falamos de energia de forma simples, prática. Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo episódio.